Neste capítulo, iniciaremos a montagem propriamente dita e começaremos com a instalação da placa-mãe, ou motherboard. Vamos começar com a abertura do gabinete. Geralmente, o gabinete ele tem as suas laterais e o seu parte superior fixada com 4 parafusos. Retirando os parafusos com uma chave de boca, você vai tirar a cobertura do gabinete. Existem gabinetes em que a parte superior permanecerá fixa e somente as duas laterais serão retiradas. O gabinete possui em uma de suas laterais uma chapa onde será fixada a motherboard. Ela é fixada com 2 parafusos que também poderão ser retirados com uma chave de boca. Você deve puxar essa chapa de forma contrária ao ponto em que é fixada ao gabinete e deitá-la de forma que ela fique perpendicular ao gabinete. A chapa de fixação da motherboard possui orifícios para que coloquemos os parafusos em diversos modelos de motherboard. Você deve colocar a sua motherboard sobre a chapa e marcar os pontos de fixação com um lápis ou uma caneta, por exemplo, de forma que você consiga colocar os plugs plásticos que mantêm a motherboard distante da chapa e os pinos para fixação dos parafusos, propriamente dito. Nestes pontos não serão colocados parafusos. Somente um plug plástico permite manter a distância entre a motherboard e a chapa. Tendo sido colocados os plugs plásticos nos locais marcados e os conectores para a fixação dos parafusos, você deve fixar a motherboard primeiramente nos pinos plásticos e posteriormente parafusando nos pontos em que você colocou os plugs de fixação dos parafusos. Com a motherboard fixada, mas ainda deitada perpendicular ao gabinete, devemos fazer a instalação dos LEDs de controle. Os LEDs de controle serão ligados em uma parte específica da motherboard e isto somente é possível com a especificação que existe no manual da motherboard, para sabermos exatamente em que pinos ligaremos que tipo de conectores. Os conectores dos LEDs e dos botões de controle, eles virão com o seu gabinete e serão colocados nos pinos seguindo a especificação do manual da motherboard, de forma que todos os botões funcionem e todos os LEDs funcionem adequadamente. Vamos ver a especificação da motherboard com a qual estamos trabalhando. O manual da motherboard normalmente é bem específico sobre a posição nessa motherboard onde estão os pinos para a colocação dos cabos de controle, em que pinos cada um desses conectores deve ser fixado e o que significa cada um desses conectores. Os gabinetes normalmente oferecem 5 tipos de conectores de controle. O conector para controle do LED de acesso ao HD, o conector para funcionamento do speaker, que é o alto-falante do gabinete, o conector para o botão de reset, o conector ou conectores que podem ser individuais para o LED de power supply, que acende ou apaga o LED para sabermos se o microcomputador está ligado ou desligado, e o conector para o botão de power supply, que é o botão de liga e desliga o microcomputador. A posição dos plugs também é importante, embora um plug colocado de forma invertida não causará problemas ao microcomputador. Simplesmente o LED ou o botão deixará de funcionar. Esse 1 é o pino 1 que deve ser compatível com a posição 1 do conector. Isso possibilitará que o plug seja colocado nos pinos
na posição correta.